Um homem de Deus, ele sempre tem a Bíblia. Sempre a Bíblia à mão. O homem de Deus, ele ama a palavra de Deus. Coloque no seu propósito de vida, você primeiro lê a Bíblia toda, mas você não vai começar do Gênesis, você vai começar do Evangelho de São Mateus. Você lê primeiro todo o Novo Testamento. Se você começar do Antigo Testamento, você não vai entender muita coisa, porque o Antigo Testamento é uma profecia para o Novo. Você precisa conhecer Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo faz você entender toda a Bíblia, o contexto, o gênero literário, tem ali livro de história, tem romance, né? Tudo com palavra de Deus, mas cada um com seu gênero, com seu ensinamento. Tem livros sapienciais, que é a sabedoria humana iluminada por Deus, né? E a Bíblia não está na mesma, tudo está no mesmo nível, não. O mais importante da Bíblia é o Novo Testamento. É tanto que na missa a gente entende isso. Como é que você escuta a primeira leitura, que geralmente é do Antigo Testamento, no domingo, por exemplo? Geralmente a primeira leitura é do Antigo Testamento, depois vem os Salmos, o Salmo responsorial, depois tem a segunda leitura, que geralmente é do Novo Testamento, e por fim o Evangelho, né? Como é que a gente escuta, e quem é que proclama a primeira leitura? Um fiel. Mas como é que a gente escuta a primeira leitura na missa? Qual é a nossa postura? Sentados. Salmo também, o salmista canta, a gente responde, também sentados. Segunda leitura, a gente escuta, um leigo proclama, e a gente escuta sentado ou de pé? Sentado. Mas o Evangelho, um leigo proclama o Evangelho? Não, tem que ser o diácono ou o sacerdote, ou se estiver só o bispo, tem que ser ordenado. E a gente escuta sentado o Evangelho? De pé. Então, quer dizer, o Evangelho é muito mais importante, e a gente diz depois, palavra do Senhor, e vocês respondem, graças a Deus. Mas no Evangelho a gente diz palavra de salvação. Inclusive não é palavras do Senhor, não, sempre o singular. Palavra, porque a palavra é uma só, mas ela tem nível de importância. Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito no Antigo Testamento, eu porém vos digo. Jesus foi capaz de modificar, dar um novo sentido. Antigamente, se o dia do Senhor era o Antigo Testamento, era o Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo. O sábado virou o dia dos judeus. Mas você não é um judeu, você é um cristão. Mas existe determinados cristãos adventistas do sétimo dia, continuam no Antigo Testamento, chama Deus de Jeová, ou Javé, de Jeová. Não é esse não é o nome de Deus. Se fosse aí Yahvé, que não é pronunciado, mas agora se chama, nosso Deus se chama nosso Senhor Jesus Cristo, que revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Todos esses mistérios você só vai encontrar aonde? No Antigo Testamento, sim ou não? No Novo Testamento. Por isso comece com o Novo Testamento. Não comece com o livro do Gênesis, você não vai entender muita coisa. Comece com o Evangelho de São Mateus. Então eu já passei duas tarefas para você, hoje eu vou passar uma só. Então a primeira tarefa que eu queria que vocês fizessem, ler todo o Novo Testamento. Quem assume esse compromisso? Todo dia um capítulo.
Homem não é muito noveleiro, mas tinha os homens que assistiam novela, não perdiam um capítulo. Ou a série, que você não perde um capítulo, temporada não sei o que, não sei o que. Para de perder essas besteiras. Lê um capítulo por dia. Os jovens não suportam ler, mas lê um livro de Harry Potter desse tamanho, livro satanista. Quantos exorcistas eu já vi dizer assim? Eu fiz exorcismo de uma pessoa que assistiu Harry Potter e estava fazendo essas coisas. E tem até padre que faz retiro com Harry Potter, pegando o lado bom de Harry Potter. Uma loucura, uma tolice, uma sandice. Você mexer com coisas que tem um fundo satânico para você querer, para agradar os jovens, porque os jovens não vão ler, vão atrás disso. Leia a palavra de Deus, ensina seu filho a ler a palavra de Deus. Comece a ler com ele. Não lê tanta coisa desse tamanho só de bruxaria, de besteira, de mentira. Ensine as coisas de Deus. Mas ninguém dá aquilo que não. Se você dá o exemplo do seu filho, no domingo você sai, seja que for, estou morto de cansado, mas o domingo é o dia do Senhor. Eu não mando minha família, eu vou, e toda a minha família vai. Vamos ajeitar os meninos, mulher, e nós vamos para a igreja todos juntos. É o dia do Senhor. Meus filhos vão. Quando você vier aqui debaixo do meu teto, vai ir obrigado. Ele vai obrigado muitas vezes para a escola, você manda obrigado. Sim ou não? Por que para Deus não vai? Você não liga na segunda-feira para o seu chefe dizendo assim: hoje eu não estou afim de ir trabalhar não. O que ele vai dizer assim? Não estou afim de ter mais você como chefe, está demitido. Você não faz isso, mas faz assim com Deus. Hoje eu não estou afim de ir para a missa. Diga para o seu irmão: Deus não é seu parceiro, não. Já viu o que é parceiro, né? Lá no Nordeste nem chama parceiro, chama parceiro. Quer dizer assim, não é um qualquer. Vocês estão entendendo? Deus é Deus. Amar a Deus sobre. Por que eu estou falando com essa introdução? Porque, meus irmãos, a fé não pode ser banalizada. Conhecer Jesus é maravilhoso, seu amor, seu poder, mas obedecer a Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta só Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós pregamos, que fizemos muito milagre, que expulsamos demônio. Afastai de mim, nem vos conheço. Muitos de vocês têm um desejo de pregar, muitos de vocês têm um desejo de fazer obras para Deus, ótimo, mas sabe que isso não vai te salvar. Muitos de vocês têm um desejo de servir, ótimo, cuidado também com a vontade de aparecer. O demônio eleva, já vi tantos isso, sacerdotes e leigos. Eleva você é conhecido, torna a mídia, influências católicas, 6 milhões de seguidores. Depois ele pega você, derruba você e tudo que você fez. Viram o Padre Robson? Viram tantos outros? Eleva, mas os pezinhos de barro ficam lá. O demônio vai lá, os pezinhos de barro derruba você e depois fica só o quê? O escândalo. As pessoas não acreditam mais. Por que é que nós acreditamos no nosso pai e na nossa mãe? Somente se eram pessoas boas, honestas, trabalhadoras. Talvez simples, não sabia nunca fazer uma pregação. Sabe qual é a pregação dessas pessoas? A vida delas, a doação, o amor ali incondicional. Tinha suas fraquezas, mas sabia da reta intenção. Isso é santidade. O resto é balela, o resto é enfeite que passa, vaidade, tolice, gente. Vamos ter os pés no chão, vamos seguir a palavra de Deus, vamos ser fiéis a Deus. Quem quer isso? É essa santidade.
Cuidado com esse desejo de fama, de glória, de carisma. Salva ninguém não. O que salva é o amor, é a fidelidade, é uma vida doada. E isso só com oração. Quem quer ter uma fé inabalável, primeira coisa, você vai ter que se tornar um homem de oração, da palavra de Deus e da oração. Você tem que aprender a orar. A primeira coisa que você tem que aprender é rezar o texto todos os dias. Então, eu quero colocar aqui alguns exercícios para você que quer realmente crescer, quer levar a sério, não quer ter só um bom final de semana, é emoção e depois sair. Quantos fizeram esse encontro, choraram, testemunharam maravilhas, hoje só Deus sabe onde é que estão. É mentira? Eu estou mentindo aqui, sim ou não? Que perseverar é que é a questão. Querer ir para o céu é a questão. Então, palavra de Deus, um capítulo por dia. Acorda mais cedo. E o terço diário. Quando você conseguir esses dois, você já fique mais feliz. Você já está se tornando um homem de Deus. Todos os dias. Não vou dormir sem rezar meu texto, sem ler meu capítulo. Se puder fazer com a sua esposa, melhor ainda. Quando dois ou mais estiverem orando juntos, eu estou no meio deles. E vocês são dois, ao mesmo tempo são um só. Se são, como se diz, tem o sacramento do matrimônio. Por isso que o demônio tem medo do casal quando começa a rezar. Aí vocês imaginam, vocês dois rezando, no lugar de estar brigando, discutindo sobre aquele filho, vocês dois unidos diante de Deus todos os dias. Senhor, salva o nosso filho, tira o nosso filho da droga. Jesus, tu podes tudo, nós não podemos, mas o Senhor pode. Ensina o que devemos fazer, nos orienta, Senhor, nos dá autoridade. Quando o Senhor confiou esse filho, o Senhor sabia que ele ia passar por isso, mas o Senhor confiou a nós. Então capacita-nos, Senhor. Nós não estamos aguentando mais, não sabemos como agir. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio e resulta a Nossa Senhora. E lê a palavra de Deus e tira uma lição do seu dia. Quando você conseguir isso, você vai tentar colocar a Eucaristia. A Eucaristia na sua vida. Começa às vezes 2, 3 dias na semana. E o domingo é sagrado. Vocês estão entendendo? Você vai acrescentando. Frei, você consegue viver assim, com a Eucaristia, com o texto, com a amigo? Consegue. As pessoas mais ocupadas que eu conheço são as pessoas que mais rezam. Desocupado está muito ocupado em nada a fazer. A gente tem tempo para aquilo que a gente ama. Você é homem casado, homem bom, mas se você botar, o demônio colocar na sua cabeça o adultério, você tem muito tempo para trabalhar, para tudo, mas você arranja um tempo para você adulterar. Seja que tempo for, você fica criativo. Eu estou mentindo, gente? Sim ou não? Sejam sinceros, eu estou mentindo? Quando você gosta de pescaria, você arranja um tempo, você dá um jeito, nem que seja de noite, mas aquilo ali é a sua alegria. Quando você é louco para o futebol, você arranja um tempo para assistir. Você às vezes até vai até São Paulo, onde for seu time jogar, você dá um jeito, gasta o que tem, o que não tem, e você vai. Eu não estou lhe julgando, estou dizendo que você tem tempo para aquilo que você ama. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem quer o céu, arranja tempo. Ah, não tenho tempo para rezar. Me perdoe, eu não tenho tempo para você não. Eu não vou perder meu tempo. Tem muita pessoa que quando ela está agoniada, ela quer resolver o problema, ela quer vir que eu atender para ser um guru, para dizer uma palavra para ela. Eu não tenho mais tempo para essa pessoa. Aí ela só vai voltar quando ela tiver um probleminha, ela querer resolver.
Eu não tenho tempo. É igual aquele filho que só procura você quando ele precisa de dinheiro. Quando ele está sem dinheiro, você é o melhor pai do mundo. Quando ele não está nem aí para você, você pode passar o que for. Ele quer que você resolva o problema dele. E ele só procura você por dinheiro, por interesse. Esse é um filho que vale a pena? Eu não vou procurar Deus só quando eu tenho interesse por Deus. Eu vou procurar Deus porque eu preciso de Deus mais que tudo nessa vida. Deus é o centro da minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor, não só da boca. Eu nasci para amar, para conhecer e servir a Jesus. Ele não é o meu sonho, não é o centro da minha vida. Ai da pessoa que diz assim: eu só vou ser feliz se eu casar, se eu tiver isso e aquilo. Sua felicidade é só aqui nessa terra. Eu só vou ser feliz se eu conseguir ir para o céu e levar o máximo de pessoas que eu puder. Esse é o ideal da minha vida. O resto tudo eu vou perder. Desde os cabelos, desde a beleza, desde a saúde. Cada ano que passa a gente vai perdendo mais coisas. Sim ou não, gente? Vai dar até os dentes. Vai perdendo tudo. Vai ter que deixar. É Deus nos ensinando. Se acostume com isso. Mas eu não estou caminhando para uma velhice apenas, uma aposentadoria. Eu estou caminhando para onde? Para o céu. Meu lugar é o céu. Vou tentar viver o melhor que eu puder aqui, mas o meu lugar é o céu. É o céu. Por isso, então, vamos ver esse capítulo 8 de Romanos. Ele fala várias frases que eu queria que vocês anotassem. Por isso que eu queria que vocês tivessem a Bíblia aí. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ler, tocar, marcar. Você vai se apropriando dessa palavra. Diz assim: o Espírito da vida é o título. Primeiro versículo, Romanos 8:1. Diga comigo, Romanos 8:1. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho esse versículo tão bonito. Ele é uma verdade. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Você imagine uma pessoa foi condenada a passar 10 anos numa prisão. Às vezes quando a gente escuta assim, agora imagine você 10 anos dentro de uma cadeia, vivendo num lugar apertadíssimo que era para 5 no máximo e tem 50 vivendo ali dentro. Um inferno que às vezes você nem pode nem dormir, nem pensar. Você imagina, 10 anos é uma eternidade. Agora imagine, o salário do pecado é a morte. Porque a gente não gosta de pensar muito nisso, meus irmãos. Mas você imagine, Nossa Senhora de Fátima, ela mostrou aos 3 pastorinhos o inferno, a 3 crianças. Hoje a gente não pode falar do inferno, porque traumatiza, ainda mais para criança. Mas Nossa Senhora mostrou o inferno àquelas 3 crianças. Lúcia diz que elas quase que morriam só de pavor por ver o inferno, o horror que é o inferno. Você imagine você ser privado de Deus, da luz, você querer morrer, mas você não tem mais morte ali.
é uma morte eterna, é um sofrimento eterno. Se alguém aqui já teve depressão, só de você escutar o que eu estou falando, você já chega a sentir uma agonia, porque você sabe o que é uma agonia de morte. Aquilo ali é só um tira-gosto do que é o inferno. Você imagina o que é você ser condenado a viver uma vida eterna longe de Deus. Há 2 anos atrás morreu um padre nos Estados Unidos, que o testemunho dele converteu muitos sacerdotes e muitas outras pessoas. Ele era um jovem sacerdote, tinha apenas 11 anos de padre, mas era um padre que só pensava em si mesmo, vivia uma vida de luxúria, às vezes se encontrava com as mulheres, não é? Vivia uma vida aparentemente, celebrava a missinha dele, fazia poucas confissões, muitas capelas, entendimento, aquela coisa toda. Quem olhasse de fora, padre maravilhoso, bom, mas vivendo uma vida de pecado, uma vida dupla, como o demônio quer que muitos de nós vivam. Aparentemente a bela figura, um homem bom, trabalhador, honrado, mas tem suas coisas, o adultério, as coisas dele, a vida dele. E aquele padre então foi para uma cidade e se envolveu num acidente. O carro foi destruído e aquele padre quebrou o pescoço, né? Morreu praticamente, mas levaram, estava quase em morte cerebral, mas tinha ainda os órgãos funcionando. Então os médicos e todo mundo começou a orar por aquele padre, um jovem sacerdote. Ele comenta que até pessoas de outras religiões rezaram muito por ele. E aquele padre milagrosamente acordou. Teve até colocar um ferro, que o pescoço dele não se sustentava. Ele voltou, se recuperou, ficou com muitas sequelas, mas se recuperou e voltou normalmente. Ele mesmo não entendia, ninguém entendia, os médicos, todo mundo celebrou, foi um milagre de Deus, foi um milagre de Deus. E um ano depois ele estava celebrando a missa, e era aquele evangelho que diz que o dono da vinha foi até uma figueira. Figueira, você sabe o que é? Um pé de figo, né? E ele chegou lá e olhou aquela figueira e não tinha nenhum fruto. E ele diz assim no evangelho, a parábola do evangelho: há 3 anos que eu venho aqui nessa figueira procurar fruto e não tem nada. Arranca, porque ela só está dando prejuízo e está ocupando o campo aqui. Aí chega o vinhateiro, o que trabalha na vinha, diz: Senhor, faça o seguinte, me dê mais um ano, eu vou cavar ao redor desta figueira, eu vou mudar o adubo, né? Eu vou aguar mais. Se daqui a um ano o senhor vier procurar fruto e não tiver, o senhor corta. Quando o padre terminou de proclamar esse evangelho, no ambão, ele tem um êxtase. E ele então, Deus revela a ele o que aconteceu com ele. Ele realmente morreu. A alma dele foi levada diante de Deus. No primeiro momento, quando a alma, e todo mundo que passou por quase morte, o trânsito testemunha isso. No começo é um grande gozo, porque a alma sai do corpo. O corpo fica aqui, né? E a alma, esse espírito que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele sai e ele chega diante de Deus. No primeiro momento é um alívio. A alma chega diante de Deus e ele vê Jesus, ele chega diante de Jesus e aí vê a verdade da vida dele.
E Jesus disse: meu filho, você só viveu para você mesmo. E ele disse: eu não podia dizer, não, Senhor, mas você fez mal a tantas mulheres, você enganou aquelas mulheres. Aí ele disse que dizia: eu não posso dizer, não, elas queriam também, elas quiseram, elas me seduziram. Não tem mais justificativo, é a verdade. A mentira acabou. Quem vive uma vida de mentira é a verdade. É você, não é que Jesus te julga, é como um espelho, aparece toda a sua vida. Ali a gente vê como fomos iníquos, como fomos maldosos, como fomos fracos, como somos egoístas, como Jesus deu tanta chance à nossa vida de a gente mudar. Quantas vezes a gente queria pecar, Jesus não permitiu, das coisas. Eu ficava até chateado porque não pecou, mas era Jesus tentando nos salvar por causa de uma mãe que chorava ali dentro dele: Senhor, salva o meu filho. Então Jesus disse: você acha, meu filho, que você tem condições de ir pelo menos para o purgatório? E ele teve que responder: não, Senhor, eu não te amei, eu não levei a sério a minha vida espiritual, eu sei que eu vou para o inferno. Quando ele ia se dirigindo para o inferno, de repente ele escuta uma voz feminina dizendo: meu filho, eu lhe peço, ele é teu sacerdote, tenha misericórdia dele. E ele disse: ele é sacerdote só para ele mesmo, ele não é sacerdote meu. Ele procurou a glória dele, o prazer dele, a alegria dele. Ele usou do sacerdócio para se servir. Ele usou o meu nome, a minha igreja, só para o bem dele, para o comodismo dele. Meu filho, tal, veja isso aqui. E cada resposta era não. E ele, escutando toda aquela conversa, de repente, foi a única coisa que ele começa a estremecer de alegria, quando Nossa Senhora disse: então me dê mais um ano. Ele lembrou da parábola da figueira, está entendendo? Um ano, meu filho, eu vou cuidar dele. Se depois desse ano ele não se converter, aí você pode trazê-lo e pode julgá-lo e condená-lo. E Nossa Senhora consegue essa graça, e Jesus disse: então eu dou essa chance à senhora, mãe. Isso aí, a senhora não posso negar nada, então tome conta dele. Aquele homem acordou do êxtase, que estava assim, ninguém nem entendeu, parece que estava fora de si, e ele começou a chorar, chorou, deu esse testemunho. A partir daquele dia, aquele homem viveu uma vida para servir a Deus. Aquele sacerdote, ele deu uma entrevista a uma irmã, Madre Angélica, vocês talvez conheçam, não sei como é que se diz em inglês, sei. Tem uma TV, uma rede TV, você lembra, Clóvis, nos Estados Unidos, a Madre Angélica, é muito famosa, pega em todas a língua inglesa e espanhol, tem. Ele deu uma entrevista, inclusive tem no YouTube, se vocês quiserem ver lá, o testemunho do padre. Agora, vê se você encontra aí, Bruno, depois, né? Que vocês podem procurar esse testemunho que eu estou dando aqui para vocês, que ele conta para a Madre Angélica. Então, o que eu estou dizendo para vocês, o julgamento é medonho, e por isso a gente tem que ter uma grande devoção a Nossa Senhora. Não é assim na nossa vida humana. Ai de muito de nós se não fosse uma boa e santa mãe, santa mesmo, que sacrificou por cada um de nós. Sim ou não, meus irmãos? Não é? Agora imagine a mãe do céu. Por isso, quando a gente escuta esse versículo, já não há mais nenhuma condenação. A gente tem que entender que Jesus assumiu a nossa culpa, que Jesus, santo, inocente,
Ele recebeu a culpa de todos nós, sabe? Todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem ou mulher que ainda vai nascer neste mundo. Todos esses pecados vieram sobre Jesus. Jesus é como um imã que atraiu sobre si toda a iniquidade da humanidade. Como homem e sendo Deus, como homem, Ele assumiu a mim e a você. Por que Jesus não tem uma pessoa humana? Ele é uma pessoa divina. Ele tem natureza humana. Porque Ele estava representando eu, você, toda a humanidade. Quem tem natureza humana aqui divina, da natureza humana, levanta a mão. Jesus representava todos nós, desde Adão até o último homem que vai nascer. Mas qual é a diferença? Porque se eu ofendi a você, como é o seu nome? Eduardo. Só eu posso lhe pedir perdão. E só você pode me perdoar. Sim ou não? Eu posso pedir perdão a você através do seu pai, da tua pessoa. Posso até pedir desculpa, mas não vai ser um perdão verdadeiro. Eu lhe ofendi, eu que tenho que me arrepender, pedir perdão e esperar que você me perdoe. Sim ou não? Jesus se fez homem, sendo Deus, se fez homem para pedir perdão no meu e no teu lugar. Aqui na cruz, você tem que entender, estava eu, estavam todos os meus pecados, estava toda a minha iniquidade, todo o pecado da humanidade inteira. Jesus, sendo homem, Ele tomou o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Quando o Pai olha para Jesus, Ele vê a mim, Ele vê o meu pecado. Mas Ele pedia perdão, mas só Deus pode perdoar. Então só Jesus pode ser o nosso Salvador, porque sendo Deus Ele pode perdoar, porque foi Deus que foi ofendido pelo homem, pelo pecado do homem. E sendo homem, Ele pode pedir perdão no meu e no seu lugar. Vocês estão entendendo? Buda pode salvar? Sim ou não? Nós não temos nada contra Buda. Quem é budista, segue a sua religião. Mas Buda não pode salvar, porque Buda é homem. Sim ou não? Mas Ele é Deus. Então Ele pode pedir perdão, mas Ele não pode perdoar. Maomé é um grande profeta, um grande fundador do islamismo. Mas Maomé é homem, sim ou não? Mas ele é Deus. Então ele pode pedir perdão, mas ele não pode perdoar. Diga o nome de outro grande fundador de religião aí. Quem? Vamos dizer assim, Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo moderno. Porque o espiritismo é muito antigo, reencarnacionista. Pronto. Allan Kardec falava tanto de vida após morte, mas morreu, o corpo dele está lá em Paris. Jesus também falava de vida eterna após morte. Morreu, mas o túmulo dele está o quê? Lá em Jerusalém. Só o túmulo. Porque Ele é Deus, Ele pôde ressuscitar. Tudo que Ele falou, Ele provou que é verdade. Vocês estão entendendo? Então Jesus não é mais um. Qual é o problema de muitas religiões? Frei, mas lá também fala de Jesus. Mas também lá fala de bondade, de caridade. Sabe por que um espírita? Não tenho nada contra o espiritismo. Quem quiser a liberdade religiosa contra as pessoas espíritas, mas eu tenho que dizer. Estou falando aqui para católico, não estou falando. Você está me entendendo? Tem que ter hoje muito cuidado, porque tudo é perseguição. Você está desrespeitando a religião dos outros. Estou dizendo a verdade. O espiritismo, sabe? Tem pessoas espíritas muito melhor do que nós, muito mais caridosas do que nós. Sabe por que ela faz caridade?
no princípio da religião dela, porque ela acha que ela viveu outras vidas e ela tem um karma, uma dívida que ela não sabe, que é de outras reencarnações que ela viveu aqui na Terra, e que nem, dizia Allan Kardec, nem o sangue de um Deus pode te salvar, quem te salva é a caridade. Você mesmo se auto-salva no Espiritismo. Eu faço caridade não porque eu amo Jesus e vejo Jesus no pobre, eu faço por Jesus, não pelo pobre em si, porque isso é filantropia, isso é coisa humana, boa, mas é coisa humana. Mas a caridade é divina, eu faço por amor a Deus gratuitamente, porque Jesus me salvou, não para comprar minha salvação, mas por amor, para agradá-lo, para amá-lo. Eu faço isso. Um espírita faz caridade porque ele acha que ele tem uma dívida, um karma de outra vida que não existiu, né? Então ele vai pagar esse karma fazendo a caridade, comprando a salvação dele. Ele compra. É tanto que o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Você tem que fazer muita caridade para você comprar a sua salvação, para que quando você reencarnar, você tenha uma dívida menor, até você se tornar um espírito de luz e acabou-se. Então, o Espiritismo, Jesus não salva. Jesus é apenas um espírito de luz que passou por várias reencarnações. Isso é uma mentira. Então, engraçado, a pessoa diz: eu sou católico, mas eu acredito muito na reencarnação. Eu sou católico e espírita ao mesmo tempo. São coisas completamente contrárias. Jesus morreu e não reencarnou, ressuscitou com o mesmo corpo. Por isso deixou até as chagas, para ninguém ter dúvida: sou eu mesmo. Só que um corpo glorioso, um corpo que não está mais preso ao tempo e ao espaço, um corpo que aparece sob várias formas, mas aquele mesmo corpo. Toque em mim, Tomé. Veja, estão dizendo que eu sou um fantasma, diz Jesus. Come peixe, não precisa um espírito, um corpo glorioso precisa mais de comida. É um corpo ressuscitado, é um corpo que já está na eternidade, está no céu. Vocês estão me entendendo? Aparece aqui para nos fazer acreditar. Não existe uma reencarnação, existe ressurreição. Esse corpo, toca aí nesse corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo, mesmo marcado de pecado, de enfermidade e dor. Um dia ele vai morrer, sua alma vai chegar lá dentro de Deus e já vai ser julgada, como acabei de falar do quadro. Seu corpo vai ficar aqui, por isso deve ser enterrado, deve ser sepultado. Frei, a igreja aceita a cremação se for um caso de higiene, por exemplo, no tempo da pandemia, que aí não tinha lugar para enterrar. Você está entendendo? E também, se enterrasse, pode ser que a doença se espalhasse. Entenderam? Mas não aceita a cremação se ela vem dessa crença espírita reencarnacionista, que o corpo não é nada, que esse corpo é só um invólucro da alma, que nunca vai ressuscitar, que vai virar pó e se acabar. Tu és pó, ao pó retornarás, mas você vai ressuscitar esse corpo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o corpo. O corpo é sagrado, é tipo do Espírito Santo. Para um espírito reencarnacionista, o corpo não é nada. Foi agora na Índia, passar naquele rio Ganges, só a misericórdia de Deus. Você imagine os crematórios ali ao redor, e um lugar nem foi lá, mas nos lugares os corpos boiando, tocam fogo e deixa boiar, deixa a água levar, porque acabou-se. Por que é que muita gente respeita todos os animais? A formiga não toca, não pode tocar, e eu respeito os animais. Vamos matar os animais, vamos preservar a criação. Mas por que não mata a formiga? Porque a formiga pode ser a bisavó dele, que reencarnou. Você está entendendo? Entenda isso. Porque abraça a árvore, as árvores, pegar energia. Porque ele acha que aquela é uma reencarnação. Vocês estão entendendo? Aí a gente acha tudo muito lindo, ecologia, preservação da natureza.
Mas está tudo cheio de religião. Mantras, tudo a partir de religião, de uma crença reencarnacionista, de energia. Quando você começar a ver, Deus não é energia. Como é o nome da companhia de energia de São Paulo? CPFL. Então a pessoa diz: Frei, coloque aqui as suas mãos, tem uma energia tão boa. Meu filho, você acha que essa mão limpou? Você não... Energia todo ser vivo tem, mas não tem uma energia para curar. Eu vou passe. Energia é com a CPFL. Eu estou sentindo uma energia muito boa. Ligue para a CPMF, minha filha, que energia é com eles. Aqui é Deus vivo, aqui é unção. Vocês estão me entendendo, minha gente? Você precisa esclarecer essas coisas. É uma confusão religiosa tão grande, é uma Babel, e a gente vai absorvendo isso e vai achando que é a melhor coisa do mundo. Quem está em Cristo, ou seja, quem aceitou Jesus Cristo, quem vive sua fé, seu batismo, quem procura crescer na intimidade com Deus, não tem mais condenação. Mas para isso é preciso deixar o pecado. Viver em Cristo é o contrário de viver no pecado. Por isso que a gente fala a carne e o espírito. Quando diz carne, não é essa carne aqui não. Carne é uma mentalidade materialista. Aquela pessoa, meu Deus é o dinheiro. Eu tenho um grupo de peregrinos que foram para a China. Eu ia até, porque lá tem um santuário, apesar de todas as dificuldades religiosas, eu ia levar o pessoal lá, mas não foi me dado o visto. Aí eu até agradeci a Deus, para evitar problema, mas eles foram, né? Eu fico chocado, mas eles falaram assim, quando o guia entrou no ônibus, a primeira coisa que ele disse: eu estou vendo que são bem religiosos. Nós também temos 3 deuses aqui. Vocês têm um Deus, nós temos 3. Chama-se Ian, dólar e euro. Simples assim. Aqui é o nosso Deus, é o dinheiro. Isso é a carne, isso é a matéria. Vocês estão entendendo, gente? Só vive para cá. Nada de céu, nada de sobrenatural. É uma religião para você ter dinheiro, está entendendo? Você conviver bem, respeitar os outros. Fala de respeitar, significa relativismo, gente. Então por que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, pregai, foi evangelizar toda criatura? Como é pregar? Lá vem a Xuxa e diz assim: olha, vamos mudar a Bíblia. Você é a pessoa Xuxa mudar a Bíblia. E muita gente aplaude, sim ou não, gente? É uma loucura. Não vou entrar nem nos outros detalhes para não ofender ninguém. Mas você já sabe, está desse nível. E a coisa tende a melhorar, não é isso, gente? Tende a quê? E você, como é que você vai viver sua fé nesse mundo? Como é que você vai preservar seus filhos? Se você se arregar em Cristo Jesus. Se você quiser ser um homem de Deus. Não é brincadeira não, minha gente. Mas tenha certeza de uma coisa: por mais difícil que seja, Deus vai honrar aqueles que estiverem debaixo. Não há condenação. Se Deus é por nós, confia, o mal não vai vencer. Sabe qual é o grande ódio do demônio? É que sabe que no fundo ele já está vencido, ele já está derrotado. Por isso ele faz muito barulho, ele quer colocar medo. Mas tenha confiança, tenha fé. Não tem mais condenação quando o demônio vier. Por isso que é importante a confissão. Olha, todo pecado confessado. E não adianta você justificar. Quando você vai diante do tribunal humano, que é uma justiça tão falha, sim ou não, meus irmãos? Muitas vezes tão injusta, sim ou não?
você tem que dizer o máximo que você é culpado ou que você é inocente. Você tem que dizer, você tem que arranjar um advogado que tem que dizer a verdade ou tem que mentir o máximo para lhe defender. Sim ou não? Para mentir. Então você tem que dizer: eu sou inocente, eu não. Ou então, se não pode dizer que é inocente, que já está tudo provado, você vai tentar dizer que foi sem querer, buscar atenuantes para te justificar. Sim ou não? Diante do tribunal de Deus é justamente o contrário. Cada vez que você se acusa, padre, eu fiz isso porque eu quis, eu sou uma pessoa ruim, porque eu conheço a verdade, eu sabia que eu estava ofendendo a Deus, mas infelizmente eu quis. Então você não se justifica. Sabe por quê? Porque aí Jesus pode te justificar. Jesus chega dizendo: Pai, eu assumi já esse pecado, eu não queria que ele fizesse de novo, porque eu já morri por esse pecado. Mas Pai, justifica, perdoa mais uma vez, através da igreja, através desse sacerdote. Dê um perdão por mim, Pai, pelo meu sangue. Ele não merece, ele é culpado, mas eu tomei a culpa dele. Por isso que não perca tempo de ficar com vergonha de contar o seu pecado. Confesse, abra o seu coração, seja sincero. Quando seu filho chega para você e diz a verdade com humildade, você sabe, pai sabe quando o filho está dizendo a verdade, sim ou não? Deus muito mais. Quando você diz assim, quando o filho diz: olha pai, eu fiz isso, eu sou um safado, o senhor pode fazer qualquer castigo comigo, mas me ajude, me perdoe, eu estou envergonhado, mas eu fiz isso. Quando a pessoa diz, você se iria castigar, você sente o arrependimento daquele filho, você diz: não, meu filho, eu estou chateado, mas estou feliz porque você está arrependido, porque você me disse a verdade. Os pais que eu achei mais bonito que criam os filhos são aqueles que dizem: se você disser a verdade, você não vai ser castigado, mas se você mentir ou omitir, você vai levar uma surra. Aí você vai ver o que é bom para nós. Não eduque seus filhos para mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade seja verdadeira. Assuma as consequências. É melhor sofrer na verdade do que você mentir e protelar o problema. Quando vier, vem com força. Por isso, meus irmãos, não há condenação alguma para aqueles que amam a Deus. Faça boas confissões. Lembrou de um pecado que você nunca confessou? Anota. Porque quando você chega dentro do padrão branco total radiante, você mais antigo lembra do ombro branco total radiante. Lembra ou não? Só eu sou velho. Eu acho que só eu sou velho. Não lembra não? Não tinha essa propaganda não? Você chega na confissão, dá o branco total radiante. Você não lembra de nada, não é? Quem passa por isso já passou, ou não é assim? É um nervosismo. Por isso anota. Não tenha vergonha, depois queima aquele papel, acabou-se, né? Depois, versículo 5: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. A gente tem que entender que nós já nascemos pecadores. O que foi o pecado original? O homem criado imaculado. Adão e Eva eram imaculados, era como Nossa Senhora, criados sem nenhuma mancha de pecado. Adão e Eva eram imaculados. Eles morreriam? Sim. Já viram a morte de uma pessoa muito santa, aquelas velhinhas, santa, só vim para a oração por bem, né?
Como é a morte dessa? A gente diz assim: essa pessoa descansou. Não é assim que diz? É uma morte tão suave. Quem gostaria de uma morte dessa? Tão tranquila, assim. Não é? A pessoa está em Deus. A morte seria assim. Você vê no livro do Gênesis que os homens viviam 900 anos. Claro, não eram os mesmos anos que hoje, mas significa que eles viviam muito tempo nessa terra. A partir do momento que vai entrando o pecado no mundo, e cada vez vai crescendo a humanidade, vai crescendo o pecado, os homens vão diminuindo a idade. Chega a 100, onde você lembra com quantos anos José morreu? 110 anos. Mas Matusalém viveu 900 e tantos anos de livro do Gênesis. Mas vai diminuindo. O Salmo chega a dizer: os mais fortes chegam a 70, talvez a 80. A média de vida aumentou um pouco no Brasil, mas não significa que a pessoa não vai morrer, que não morre jovens. Mas aumentou também o suicídio de adolescentes. Você imagina um adolescente com depressão, falta de sentido para a vida, tirar sua própria vida. Quem já viu essas histórias? Levanta a mão. Cada dia mais. Então, o homem quer melhorar a vida biológica, mas se faltar o sentido da vida, as crianças e os adolescentes tiram a sua própria vida. Vocês estão entendendo? Se faltar Deus, então ganha de um lado, perde de outro, porque perde o essencial. Mas só para vocês entenderem, então cada geração vai aumentando o pecado. Por exemplo, no começo houveram épocas que era tanto pecado que Deus não suportava. Para dar um basta, fazer pelo menos a humanidade ter um pouco mais de temor, porque se Deus às vezes não permite um castigo, uma coisa, as pessoas brincam demais e se perdem. Deus primeiro mandou o dilúvio. Você imagina o que era o tempo de Noé. Noé recebeu aquela revelação de Deus que Deus ia matar, ia destruir com água tudo. Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Quantas pessoas zombavam de Noé? Mas quando ele entrou, colocou os animais que Deus queria, sua família, veio o quê? Um dilúvio terrível. Destruiu tudo. Deus lavou, não estava aguentando mais. Depois Deus ainda deu alguns sinais em algumas cidades que tinham muito pecado, e pecados graves, pecados contra a natureza, né? Sodoma e Gomorra eram cidades num vale fértil. Deus mandou fogo e enxofre do céu, que até hoje, 3.000 anos depois, quem já foi na Terra Santa, foi no Mar Morto, vê, é só enxofre, é só sal. Mar Morto que não tem nada. É aquela região que era uma região extremamente fértil. Você sabe que ali é o buraco do mundo. É a parte do mundo onde é mais abaixo do nível do mar. É ali. Virou um buraco. Virou o buraco do mundo. Deus vai mostrar o que é brincar com as coisas de Deus. Vocês estão entendendo, minha gente? E assim foi. O povo teve que passar 430 anos depois no deserto, no Egito. 40 anos para se purificar, uma geração no deserto. Mas Deus estava cansado de tanta destruição e o homem não se convertia de jeito nenhum. Porque é o pecado, viver segundo a carne, é aquela vida fora de Deus. Então, na plenitude dos tempos, ele mandou seu próprio filho. Tinha mandado tanto profeta, matava um, pedrejava o outro, não é? Tinha feito tantas alianças, o povo quebrava. Deus falava, o povo daqui a pouco ia atrás de outros deuses, adorava outros deuses, idolatria, paganismo, se misturava,
com outras crenças, né? Para querer ser aceito, para querer ser da moda, e esquecer a lei de Deus. Mas na plenitude do tempo, Deus mandou o seu divino Filho, e Ele veio nos ensinar a viver nessa terra o santo temor de Deus. Mas uma coisa que a gente pode fazer é abusar ou querer brincar com a misericórdia de Deus. A pessoa pensa que misericórdia é você brincar com Deus. Não, Deus perdoa. Eu faço esse pecado, depois eu me confesso, está tudo certo. Todo pecado tem consequência, meus irmãos. Todo pecado deixa uma ferida na nossa alma. Tem uma frase que é terrível, diz assim: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Quem pecou muito na sua sexualidade tem que ter um cuidado muito grande. É igual uma pessoa que é filho de alcoólatra. Falei, mas qual é a culpa que eu tenho, que essa pessoa tem de ter nascido naquela família? Mas eu digo, um filho de cantor nasceu sem mérito nenhum, com uma voz linda. O que ele fez para merecer isso? Então você quer os donos da sua família, ou você não quer o lado? Diga o seu irmão, companheiro é companheiro. Família é família, sangue é sangue. Você herda o que é de bom, mas você herda também, sem culpa ou não, o que é de mal. Vem tudo junto no pacote. Então não adianta ficar culpando os nossos pais, ou eles ficar culpando os outros pais, ou culpando Adão e Eva, não vai resolver. Deus já mandou o Salvador. Agora eu tenho que lutar contra essa natureza ruim que eu tenho. Às vezes, e cada um tem a sua. Às vezes é uma timidez quase invencível, não é? Às vezes é uma ira que toma conta de você, você fica cego. Às vezes é uma preguiça, é uma indolência para algumas coisas. Às vezes é a gula, às vezes é a luxúria. Você não tem a cuidado, você pensa o dia todo em sexo. Já atendi pessoas que dizem assim: eu saio como um caçador na rua, passo o dia todinho perambulando, porque o demônio, ele é desse jeito, meus irmãos. Ele pode dar tudo que você quiser, todo tipo de prazer, mas ele nunca vai lhe dar paz. Sabe uma pessoa andarilha? Às vezes ela é viciada em andar, ela não para. É como o demônio, ele não sossega. Ele não tem pátria, ele não tem casa. Ele pode dar tudo que você quiser, dinheiro, poder. Ele disse até a Jesus: se você se ajoelhar aqui diante de mim, eu te dou o que você quiser. Por que muitas pessoas entram nessa sociedade secreta? Faz jurar, pai ricar. Pai ricar. Não diga que é para outra coisa, não é pai ricar. Agora você sabe que você está consagrando seus filhos, inclusive seu filho mais velho. Ainda se for homem, ainda é pior. Saiba que a vida dele está consagrada. Mas você pode reverter isso? Pode. Quantas pessoas fizeram pacto com Satanás? Vão sofrer, mas o exorcista pode quebrar um pacto satânico. E a pessoa pode sair disso. E pode se libertar. Nada é impossível para Deus. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Mesmo que pague sérias consequências, não tenha medo. Deus pode mudar tudo, mas é muito difícil. Tem as consequências. O diabo não dá nada sem cobrar nada. Ele cobra muito. Mas não se desespere. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Diga amém, meu Deus. Amém. Por isso, meus irmãos, não podemos viver carnalmente. A pior coisa do mundo para Deus é ter dado o seu próprio filho e não recebermos nada em volta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que pode chocar vocês, chocá-los.
mas eu queria mesmo que chocasse. Um pai tinha um único filho, deixou a esposa em casa, foi trabalhar. Quando ele chegou, vários assaltantes, uma quadrilha tinha entrado, tinha violentado a sua esposa várias vezes, depois tinha matado sua esposa, tinha pegado seu filho que gritava no berço, bateram no seu filho, deixaram ali no chão. Não mataram porque não tiveram coragem de matar aquela criança. Aquele pai chega a ver aquela cena, mas era um homem muito bom, e ele enterra a sua esposa e começa a cuidar do seu filho. De repente aquela quadrilha é presa, e era num estado onde se tinha a pena de morte. Tinha a pena de morte. Então era um crime tão hediondo que se exigiu que todos fossem condenados à morte. Quando foi lida a sentença de morte, o juiz permitiu que aquele pai que estava presente com seu filho falasse. Aquele pai, que era um homem cristão, para dar uma lição àquelas pessoas, disse: Senhor juiz, esses homens merecem a morte, mas eu sei que se eles morrerem, eles vão para o inferno. Eles estão perdidos eternamente. Matá-los não vai trazer minha esposa de volta, não vai resolver nada, só vai destruir a vida deles, como eles destruíram a minha família. Mas eu queria propor uma coisa para o Senhor. Está aqui o meu filho inocente, o inocente. Liberte eles e sacrifique meu filho na cadeira elétrica. Só da gente pensar, a gente se arrepia, sim ou não? Não foi a mesma coisa que o Pai do céu fez? Sim ou não? Conosco? Quem é pecador aqui, levante a mão. Qual era o nosso destino por nós mesmos? A morte, e a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas o Pai pegou seu filho inocente e colocou no nosso lugar para morrer, sacrificar. Sabe uma das maiores blasfêmias que o demônio faz conosco? Na sexta-feira da paixão, no dia que o pai está sofrendo porque está vendo o seu filho de novo ser sacrificado, fazer um carnaval, 3 horas da tarde. Acontece em muitas cidades já há muito tempo. Eu fui pregar uma vez um retiro de carne, um retiro de Semana Santa em Gravatá, na Canção Nova de Gravatá, lá no interior do Pernambuco. Disseram: Frei, 3 horas da tarde vai ser difícil, porque aqui na cidade tem um carnaval. É 3 horas da tarde, não pode ser à noite, tem que ser 3 horas da tarde, porque foi 3 horas da tarde a hora que Jesus morreu. É um plano tão maligno que tem que ser, está entendendo? E você olhe muito bem a sua vida, porque muitas vezes na sexta-feira da paixão o diabo fez com que você se embriagasse, comesse carne para ofender a Deus, que é um dia de jejum, fizesse coisas terríveis naquela hora que Jesus dá a vida por nós. É a forma que ele tem de ofender a Deus, de ofender ao Pai, dizer: você deu seu filho, mas nós não queremos o seu perdão. Por isso, vou dar outro exemplo para vocês, que está se tornando uma coisa até de moda e ninguém fala, e vai entrando nossos filhos, nossos netos. O dia 1º de novembro é o dia de quê? O demônio se antecipa. Dia 30 de outubro é o dia de quê? A noite de Halloween. A noite onde mais pessoas se consagram no mundo ao demônio. 30 de outubro, à meia-noite. Vocês sabiam
Isso a gente sabe através de satanistas que se converteram. Se quiserem, pode ver na internet aquele Zachary King, que era um dos maiores satanistas do mundo. Se converteu, sabe com quê? Com uma medalha de Nossa Senhora das Graças que uma mulher entregou para ele. E ele fez questão de mostrar que aquele não tinha poder nenhum. Nossa Senhora apareceu naquela imagem para ele e o tirou do satanismo. Era um dos mestres do satanismo e o converteu. Hoje ele prega contra tudo isso. E foi ele que falou que muitas mulheres engravidam justamente 9 meses antes do Halloween. E na noite de Halloween faz o aborto ou faz a cesárea, e aquela criança é sacrificada e é comida, e sangue é sacrificada ao demônio. Aí nós pegamos nossas crianças e vestimos de bruxas, de magos, de feiticeiros, né? Ai, docinho, é medinho ou é malandro, sei lá como é que chama, susto, gostosura, não sei o quê. E nossas crianças entrando no satanismo, e a gente aplaudindo, vestindo nossas casas com a decoração de Halloween, que é lindo, eu sou agora legal, estou no mundo. E o satanismo entrando, e as coisas de Deus. Que dia que se fala de todos os santos? Que dia que se fala de ir para o cemitério rezar no dia 2 pelos falecidos finados? Não, é o feriadão, é as festas de Halloween. E os nossos jovens querem ser bruxos, magos, feiticeiros, vampiros. Saímos de Deus e vamos para as trevas. Estão me entendendo, meus irmãos? Não é uma história de carochinha. Eu estou dizendo alguma mentira, algum exagero aqui a vocês? Esse é andar do mundo. Mas Jesus está dizendo que é preciso viver diferente. Constelação familiar, filho. Que? Constelação familiar. Constelação familiar é uma coisa maligna, gente. A fundação mesmo é um ex-padre, né? Não quero falar muito porque eu não conheço, mas é uma busca de ir atrás dos antepassados. Tem muita coisa com espiritismo. Não vai. Existe na nossa religião, na nossa fé, cura entre gerações, que não tem nada de invocação dos antepassados, ocupar os antepassados, mas oferecer a Santa Missa por eles, oferecer orações, pedir a Jesus perdão pelos pecados da nossa família, não é? Pedir a Jesus, porque quando uma pessoa se converte, você se torna como, sabe, nós somos encadeados uns nos outros. Eu estou aqui, mas atrás de mim tem meu pai, minha mãe, atrás dele tem mais, aqui tem 2, aqui atrás dele tem 4, atrás dele tem 16, atrás dele tem 30. São várias famílias que vão se unindo com suas coisas boas, coisas ruins. Quando eu me converto, eu sou como um cadeadinho. Quando eu me torno um cadeado de ouro, mas é um ouro que vai passando. Não que eu invoque, não que eu traga eles, que eu chame, mas eu peço a Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela intercessão de todos os santos, até junto a Jesus, e Jesus nos leva ao Pai, e o Pai, na força do Espírito Santo, vai santificando, vai perdoando. As almas que estão condenadas, não vai sair do inferno, mas as almas que estão no purgatório, ou as almas também que graças a Deus já estão no céu, elas se juntam com a minha oração. E a igreja tem 3 dimensões. A igreja peregrina, bate o pezinho aqui, que é da igreja peregrina, todos nós estamos vivos, caminhando nesse mundo. Tem a igreja padecente. Quem é a igreja padecente? O purgatório, as almas que estão se purgando, elas já estão salvas. Quem está no purgatório não vai para o inferno, vai para o céu. Vocês estão me entendendo?
elas estão se purificando, porque só os puros de coração verão. Nenhuma mancha de pecado entra no céu, nenhuma marcazinha na nossa alma. Nossa alma tem que estar limpa. Então o sofrimento no purgatório é muito grande, mas as almas não se desesperam. Por quê? Elas sabem que elas merecem estar ali, elas mereciam até estar no inferno, mas Deus as perdoou. Elas sofrem muito, mas elas esperam, têm esperança, porque elas vão para o céu. Por que é que no inferno não tem esperança? Entrou lá, não sai mais, se perdeu para sempre. E existe a igreja celeste, a igreja triunfante, a igreja que já está na glória, a igreja do Nossa Senhora, os santos. Então, como é que a gente diz? A comunhão dos santos não é invocação de antepassados, como se eles vão resolver, vão responder. Tenha cuidado com essas coisas de invocação. Por exemplo, meu pai e minha mãe, homens de oração, mas eu não posso, enquanto a igreja não dizer que eles estão no céu, ou seja, declarar que eles são santos, eu tenho que continuar rezando por eles. E eu não posso pedir, minha mãe me ajude. Eu posso dizer, Senhor, se minha mãe está junto de ti, escute a oração dela. Se ela não está, se ela ainda está no purgatório, leva para o céu. Entenderam? Isso eu posso pedir, mas não posso invocar minha mãe. Por que eu posso invocar Padre Pio? Porque eu tenho certeza que o que ligar na terra será ligado. A igreja canonizou Padre Pio. Inclusive tem pessoas aqui que são filhos de Padre Pio, onde Deus me falava: quem é que ama Padre Pio? Levanta a mão. Ou alguém que vai amar Padre Pio. Você vai conhecer, você vai assistir um filme, você vai atrás. Padre Pio vai ser o seu pai espiritual, e você vai ver como sua vida vai ser bem melhor, como você vai vencer muitos problemas na sua vida com Padre Pio. Padre Pio é um santo muito grande, e Deus deu a ele, porque ele pediu essa graça a Deus. Ele disse: quando eu chegar no céu, eu vou dizer: meu Deus, a única coisa que eu lhe peço, deixa eu ficar na porta do céu, e eu só vou descansar quando meu último filho espiritual entrar no céu. E Deus concedeu, porque Padre Pio sofreu feito o pão que o capeta bate. E lá sofria violência física, doença, incompreensão da própria igreja. A igreja mandou ele ficar lá 2 anos, e ele é obediente, ali a igreja humilde. Então ele tem um poder muito grande diante de Deus. São aquelas almas como Abraão, que Deus honra, que Deus não pediu. Abraão não pediu a Deus: se tiver 10 pessoas naquela cidade, não destrua aquela cidade. Não tinha 10, mas Deus salvou a família de Abraão. Só não salvou a esposa de Ló porque ela olhou para trás. É a liberdade humana. Quem quer a sua família salva? Se você for um homem de Deus, se você for um homem fiel a Deus, Deus vai lhe honrar, Deus vai salvar. Só não vai salvar se alguém não quiser. Você não pode obrigar, nem Deus obriga. Se a pessoa quer ir para o inferno, infelizmente é a liberdade humana, mas Deus vai fazer de tudo para salvar a sua família. Você acredita nisso? Sim ou não? Me perdoe que eu entro num assunto, entro no outro, mas vocês estão compreendendo, sim ou não? É porque são muitas coisas, mas eu sei que também são muitas dúvidas que vocês têm. Não resolve tudo, mas muita coisa resolve. Então, não viva segundo a carne, viva segundo Deus, mesmo que esse mundo imundo queira muitas vezes se tirar de Deus. Agora nós vamos entrar na parte principal. Versículo 18: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Uma das grandes dificuldades, principalmente para aqueles que estão começando, é essa. Falei, eu estou rezando. Antes eu vivia fora até da igreja, eu vivia até fora da igreja, e minha vida tinha problema, mas não tinha tanto problema. Agora eu comecei a participar do grupo, agora eu quero ser um homem de Deus, mas tem muita tribulação.
Quem já ouviu isso? Tem uns até que diz assim: cada vez que eu rezo, mais assombração aparece. Eu vou dizer uma coisa. Vou dar uma resposta que eu ouvi de um padre, que foi a coisa mais bonita que eu já ouvi assim, em relação a isso. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, é tão Pai, que Ele sabe que algumas pessoas, por mais que Ele tente, não vão querer o céu. Elas vão se perder eternamente. E Deus, mais do que ninguém, sabe o que é o inferno. A gente não sabe, a gente faz uma ideia, não é? Mas não sabe o que é o inferno. Então Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz com que uma pessoa que às vezes vive na catrevagem, sabe o que é catrevagem? Na pouca vergonha, na malandragem, na vida aí de qualquer jeito, na enrolação, na corrupção, que essas pessoas, elas chafurdem na lama. Deus sabe que a pessoa vai sofrer tanto e eternamente, que Ele diz que elas gozem aqui na terra. A gente fica horrorizado. Essa pessoa faz tanto mal e ela vive tão bem, sorrindo, só de festa, tudo vai bem para ela. Quer trocar sua vida com ela? Você sabe que você pôs a sua fé, você sabe onde você está caminhando. Eu sempre comparo com subir uma montanha. Alguém já subiu uma montanha aqui? Levanta a mão. Aquela cheia de pedra. Gente, é difícil, você cansa. Agora descer, todo santo ajuda, como é que diz, né? Você desce rolando, você desce sorrindo, está aí subindo, fazendo esse esforço, eu estou aqui descendo. Só que a descida, você não sabe onde é que você vai cair, você não sabe o abismo. E lá na montanha, quando você chegar, você vai ver como valeu a pena, como sua visão fica tudo muito mais claro. E você está caminhando para o céu, meu amado. Não queira descer, não. Subir é difícil, mas quem está descendo está rolando. Só Deus sabe onde vai parar. Não queira rolar, não. Olha, existem dois tipos de julgamentos. Ele está perguntando o que é que acontece com uma pessoa que vive perdida, mas não conhece a palavra de Deus. Nós sabemos que o julgamento é só Deus pode julgar, porque só Deus conhece o coração do homem. Mas existem, só em linhas gerais, dois tipos de julgamento. Mas deixa eu só terminar antes aqui. E às vezes nos escandaliza quando a gente vê uma pessoa boa que está na igreja tentando fazer o bem e sofre. Aquela velhinha sofre tanta injustiça. Sim ou não, gente? Não clama dentro de nós. É porque Deus sabe. Primeiro que Deus não chama os capacitados, mas capacita chamados. Diz aquela mulher salva a família dela todinha com aquele sofrimento. Mas Deus tem um lugar tão maravilhoso para ela. Essa pessoa tem uma graça tão grande, como diz São Paulo, não tem proporção alguma esse sofrimento que ela está passando com o peso de glória que ela terá no céu. Até quem se salva, você está pensando que você vai ter o mesmo céu que São Francisco de Assis? Que eu e você não. Santa Teresinha diz uma frase muito bonita. Ela diz: eu sou uma xícarazinha, mas eu estou cheio. Mas existem copos que estão cheios, então está feliz. Tem um bule, tem um tonel, tem uma caixa d'água. No céu é assim, está todo mundo cheio, mas cada um com a vida que teve aqui. Você vai ser o mais feliz do que você conseguiu. Vocês estão entendendo? Não pense que vai ser a mesma glória. Estão me entendendo, minha gente?
É a justiça de Deus. Está todo mundo feliz, não tem inveja lá no céu não. Tenha gratidão, porque a xícarazinha vai dizer assim: eu um cocôzinho desse aqui no meio desses santos, mas estou feliz porque consegui, graças a Deus, foi Deus. Então é gratidão, é alegria. Mas para vocês, porque senão é injustiça. E a quem muito foi dado, lhe será cobrado. Agora voltando, nunca esqueça disso. Julgamento, quem vai para o céu, para o inferno é só Deus. Então ele não pode julgar, né? Mas tem dois textos que Jesus fala. Um é para nós, que ele vai falar no Evangelho sobre a parábola dos talentos. Palavra dos talentos. Um recebeu quantos? 5. Outro recebeu quantos? 2. Outro recebeu quanto? 1. Né? Quem recebeu 5, muito trabalhador, muito fiel, é o São Francisco de Assis, vai nessa vida ter mais 5. Chegar diante de Deus, dizer assim: aqui o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Venha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Isso é pouco para Deus, deu muito mais para você. O que recebeu 2, a mesma coisa, não ficou com complexo. Por que eu recebi 2 e ele recebeu 5? Não, eu recebi 2 porque eu posso 2. Então ele trabalhou, conseguiu mais 2. O que recebeu só 1, Deus já sabia. Já está 5, aí era que tem. Já está 2 e era pior. Deu 1 para ver se pelo menos com 1 ele se salvava. O que é que ele fez? Esse homem é muito cruel. Ele planta onde não colhe, ele faz e acontece. Eu estou com medo até de perder esse. Eu vou enterrar. Preguiça, enterrou na lama da preguiça, da assídia, dessa vida morna. Sou assim mesmo, toco nas torturas assim direita. Eu sou assim mesmo, nasci. Pronto, enterrou. E aí quando chega, olha, eu sei que o Senhor é um homem cruel, justo, que planta, que colhe ou não planta. Está aqui, seu dinheiro, pronto. O Senhor diz uma coisa tão bonita nesse Evangelho, ele diz assim: se você tivesse pelo menos colocado no banco, que eu exibiria pelo menos meu dinheiro com juros. Qual é esse banco? É Nossa Senhora, viu gente? Quem recebeu um pouquinho, aí é que você precisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora é o depósito, ela é segura. Quem quer se consagrar a ela? Tem muita criatura humana que para ganhar bens nessa vida, mesmo que perca o céu, se consagra ao diabo, inclusive com pacto de sangue. Sim ou não? O demônio é só uma criatura, mas se consagra a ele para ter poder, para ter dinheiro, para ter uma vida que quer. Já viu essa história? Sim ou não? Na Segunda Guerra Mundial, uma família católica, 5 filhos, todos vão para a guerra. Também o pai, todos. O que é que fizeram? Vamos consagrar. Como tem pessoas que se consagrar ao demônio, vamos consagrar a Nossa Senhora, a Deus através de Nossa Senhora, a Jesus Cristo através de Nossa Senhora. E vamos assinar o nosso nome e vamos fazer um pacto de sangue, Nossa Senhora. Se ela quiser, nossa vida está nas mãos dela, nossa vida ou nossa morte. E a mãe ali ficou em casa rezando, e todos se comprometiam, mesmo no fronte, todos os dias rezavam o terço. Aquela hora eles marcaram e todo mundo rezava, onde tivesse, como pudesse, rezava o terço. Todos os 5 voltaram, inclusive o pai. E depois era notícia na paróquia: por que aquela família, ninguém morreu na guerra, ninguém foi preso, todos voltaram. Mostraram o cartãozinho consagrando a Nossa Senhora, e todos com sangue, a assinatura e o sangue de cada um está aqui. Nossa Senhora nos guardou. Ela é o banco. Quem ama Nossa Senhora aqui, diga: ei! Você vai ser um homem
de Deus. Coloque sua moedinha, que é a sua vida, o seu talento, tudo que você tem de bom e de difícil, na mão de Nossa Senhora. Que mesmo que você não seja lá essas coisas, mas ela vai encontrar uma maneira de levar você para o céu. Não, agora não seja pilantra, que você se consagra, não reza, né? Usa só escapulário só para se proteger como fosse um amuleto. Isso não vale. Não vá brincar com Nossa Senhora. Ela quer que você se torne uma pessoa de oração, cada dia melhor. Amém? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Diz o Padre Léo que é da Bíblia da vovó. Isso, toda avó dizia, não sei se aqui dizia isso. Meu filho, já dizia Jesus no Evangelho, faça a tua parte que eu te ajudo. Mas não tem lugar não da Bíblia. Mas o Padre Léo dizia que era a Bíblia da vovó, né? Bom, voltando. Mas existe um outro texto que Jesus fala no mesmo Evangelho sobre o juízo final. Vinde, benditos do meu Pai, vem para a minha direita, as ovelhas, os cabritos, bode, né? Por isso que alguns se chamam de bodões, vão para a esquerda. E aí, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste. Senhor, nós não te conhecemos. Quando foi que nós fizemos isso com o Senhor? Cada vez que fizeste isso ao menor dos meus irmãos. São pessoas que não conhecem a Deus, mas que vivem uma vida reta, são bondosas. Você está entendendo? Deus é tão bom que para salvar, Ele vai ver a bondade daquele coração. Não tem pessoas assim, gente, que ela não é tão religiosa, ou às vezes não vive uma vida religiosa, não é? E, por outro lado, aqueles que não conheciam, mas não fizeram isso, esses serão condenados. Mas vamos entender também uma coisa. São Paulo, por exemplo, vai dizer assim, que os pecados que eles cometeram foi no tempo da ignorância. Muita gente comete, como você está falando, muitos pecados porque não conhece a Deus. Os pecados da ignorância são muito mais perdoados. Eu quero dizer uma coisa para alegrar o coração de vocês, mas vou dizer uma para deixar vocês alerta. Até agora, para muitos de vocês, os pecados de vocês era muito mais fácil Deus perdoar, porque você não tinha noção do que era o pecado, ou a gravidade, nem que você era da igreja, mas você não tinha a seriedade do que é o casamento, do que é o adultério, do que é uma ofensa a Deus, do que é um pecado mortal. Mas agora você tem. Então os pecados que você cometer agora são muito mais graves, por mais que não sejam mais graves normal, mas são muito mais graves. Eu vou dar um exemplo assim, meu tolo. Uma coisa é uma pessoa que ela não tem capacidade de entender. Uma coisa é uma criança pegar um fósforo e acender e tocar fogo na casa. Pode acontecer isso, sim ou não? Sim. Essa criança tem uma certa culpa porque ela fez uma coisa, mas ela tem consciência do que realmente ela estava fazendo, sim ou não? Uma criança de 2, 3 anos de idade tem culpa? Até na justiça ela pode ser imputada com... Claro que não. Agora um adulto que pega, que sabe, e acende o fósforo e queima a casa, é muito maior a culpa dele, sim ou não? Estou entendendo? O pecado da ignorância e o pecado depois que a gente conhece a Jesus. Por isso conhecer Jesus é maravilhoso, mas se a gente não mudar de vida, por isso que eu vou pedir para vocês marcarem. Com isso aqui eu vou terminar. Vai para a oração, que agora é o melhor. Eu queria que vocês ficassem com esse texto, Hebreus capítulo 6. Hebreus 6.
consequências do abandono da fé. 6, versículo 4. Porque aqueles que foram uma vez iluminados. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que antes estava nas trevas, ela foi iluminada. Quando você está dentro de uma caverna, inclusive Platão, que é um filósofo nem cristão, ele já usava esse mito, o mito da caverna. Vocês já ouviram falar disso? Ele dizia que quando as pessoas estão na ignorância, elas estão vivendo dentro da caverna, elas não veem a luz, elas não veem as coisas claras, ela vê apenas as imagens refletidas, as sombras, né? E a visão dela já se acostumou com o escuro. Você passar muito tempo no escuro, quando você vê o sol, o que é que acontece? Você fica, no primeiro momento, você fica quase cego, não é assim? Porque sua visão já está acostumada. Então, quando a gente vive nesse mundo de sombras, de ignorância, de pecado, tudo é normal, mas não conhece a verdade, a gente não conhece o sentido profundo das coisas. Mas quando a gente é iluminado, no primeiro momento é difícil escutar tudo isso. Eu sei, eu fico me colocando no lugar de vocês. Olha, não é por nada, 40 anos nessa caminhada, eu já vi tanta coisa, eu já vi tanto milagre, gente, eu já vi tanta bênção, mas eu já vi tanta gente boa se perder, que hoje o meu maior medo é eu me perder, eu cair. Porque quando uma árvorezinha pequena cai, ela não faz muito barulho, ela não estraga. Mas quando é uma árvore cuidada por Deus, ela, além de se destruir, destrói um bocado que está ao redor dela. Vocês estão entendendo? Então eu peço sempre a Jesus, me leve antes que eu me perda, Senhor. Eu prefiro perder essa vida a perder a vida eterna. Só peço uma coisa, que eu não morra sem a tua graça. Hoje eu não peço a Jesus outra coisa a não ser isso. Antes morrer do que deixar o sacerdócio. Eu fico pensando, meu Deus, minha vida, se eu não pudesse celebrar a Santa Missa, se eu não puder, meu maior prazer é celebrar a Santa Missa, é poder viver e pregar a palavra de Deus, não é? Eu sei que essa é a minha missão, eu nasci para isso. É o lugar que eu sou mais feliz, onde eu entendo que é o meu maior bem, minha maior alegria. Antes de ser para vocês, é para mim. Essa honra, essa alegria de poder trazer Jesus presente. Olha, se é sentido um padre até mais feliz que a Nossa Senhora. Falei, que loucura. Nossa Senhora trouxe Jesus quantas vezes nessa terra? Quantas vezes Nossa Senhora trouxe Jesus nessa terra? Uma só. Mas Nossa Senhora celebra a missa? Sim ou não? São Miguel Arcanjo, que é o maior de todos os anjos, ele pode celebrar uma missa? Pode, ele não pode ser sacerdote. E um pecador miserável como esse já não trouxe uma vez não, milhares e milhares de vezes Jesus. O mesmo Jesus que nasceu, o mesmo Jesus que morreu, é esse Jesus que está aqui na hóstia consagrada. Com certeza absoluta, e digo não por humildade, tem muitos de vocês que são mais santos. E cuidado, viu, grupo de oração? Cuidado, amem e respeitem os sacerdotes, porque se não tiver sacerdote, não adianta, vai ficar tudo igreja protestante. Muitos grupos de oração, muita gente pregando, mas não vai ter mais Eucaristia, não vai ter mais Jesus, não vai ter perdão dos pecados. Dizia São Francisco de Assis: se você estiver no caminho,
e vier um anjo de Deus, o maior, e um sacerdote, eu, mesmo o mais pecador do mundo, eu vou me ajoelhar e beijar a mão do sacerdote. Não por ele é um pecador igual a ele, mas porque, pelo que Deus fez. O Senhor pode perdoar o meu pecado. Se eu estiver morrendo, só Ele pode perdoar os meus pecados. Em nome de Deus. O Senhor pode trazer a Eucaristia para mim. E é tudo que o diabo quer. É que a gente não ame, não apoie o sacerdote se suicide, que eles caiam no escândalo, que eles se matem. É tudo que o demônio quer. Inclusive diáconos, viu gente? Casados, ótimo, maravilhoso. Mas não pode confessar, não pode celebrar a missa. É ajudando o padre. Não compare um grupo de oração com uma missa ou uma celebração da palavra com a missa. Só tem a Eucaristia porque já foi celebrada uma missa e foi consagrada. Mas sem sacerdotes, é isso que o demônio quer, acaba-se com a Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Quem tem filho ou homem pequeno, reza para que Deus faça o sacerdócio da sua família. Todos os dias eu rezo a missa, e a intenção na hora da consagração é o nome de cada um, a alma do meu pai e da minha mãe, e nominalmente todos os meus 15 irmãos. Já sei, é o maior bem que eu posso fazer para eles. Não posso acompanhá-los, mas todos os dias, se for 5 missas, eu acho que eu ia celebrar 5 missas, e minhas missas não são de meia hora não. 5 missas, todas as missas eles estão. Quem gostaria de ter uma bênção dessa na sua família? Peça paz na sua casa. Ora para os seus filhos ser sacerdote e santo sacerdote. Não entre nessa do mundo. Eu vi, vai ser um gay, vai ser isso ou aquilo. Vai ser um santo sacerdote. Prepara seu filho, senão o mundo vai tomar conta da Igreja Católica. Sem sacerdotes, cuidado, leigos, vocês coordenadores, cuidado, renovação carismática. Essa aversão pelos padres, como se os padres fossem tomar o lugar de vocês. Larga de tolice, larga de besteira. Amem os sacerdotes, acolha, rezem pelos sacerdotes. Seja a Igreja Católica. Senão vocês vão tornar uma igrejinha. O grupo São José não pode ser uma igrejinha, uma igreja paralela, onde os coordenadores é quem manda tudo. Vocês são igreja Católica, caminhando na obediência, na sabedoria, e que saia vocações sacerdotais do meio do grupo São José. Amém. Diga amém. Amém. Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando agora para vocês do céu. E apesar disso, caíram na apostasia. O que é apostasia? Afastamento de Deus da igreja. Vou dar um tempo, não quero, não aguento. É um povo muito difícil, não me aceita, não me valoriza. Você está aqui pelos homens ou por Deus? Quem você está buscando? É a sua glória ou é a glória de Deus? E apesar disso cair na apostasia, é impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Uma vez um ex-seminarista chegou para mim e disse assim: falei, você não está me conhecendo? Estava celebrando uma missa. Não, me perdoe, não estou me conhecendo não. Ele disse: sou fulano.
pessoa completamente desfigurada, era um rapaz tão bom, tão bonito, tão bem apresentado assim. E ele então disse para mim: Frei, eu vim aqui só por uma coisa. Eu queria que você dissesse para a sua comunidade, eu conheço, que eu participei também no início da comunidade lá, que as pessoas façam de tudo para nunca sair de Deus, do caminho de Deus. Porque você sabe, eu estudei com você, eu era do grupo de oração, depois entrei no seminário, mas eu muito vaidoso, porque eu pregava, que eu tinha muitos dons, eu não orei, não vigiei, eu caí numa vida muito mundana. E Frei, eu já tentei várias vezes voltar, várias vezes eu tento, eu passo às vezes até 1, 2, 3 meses, mas depois eu não dou conta. Eu lembrei desse texto e eu estou dizendo para o Senhor dizer para as pessoas mesmo: não se afaste de Deus, não dê um tempo, tenha cuidado. Quem está de pé, tenha cuidado para não cair. É igual ao adultério. Você começa a brincar, às vezes você não quer nada com a mulher, mas começa a falar em redes sociais, mensagens, olhares, conversa, cantada. Um dia você cai, aí depois você enjoa daquela, vai para outra, você cai e se arrepende: nunca mais eu vou fazer isso, a minha esposa não merece, Deus não quer isso. Aí você vai lutando, daqui a pouco você cai de novo. É como a droga. Vocês sabiam que de 100 pessoas que usam droga, apenas 7 pessoas conseguem se libertar para sempre dessas drogas? 7%. 93% vão usar droga até morrer. Não brinque com o pecado. Não brinque com a sua sexualidade, com o seu casamento, com a sua espiritualidade. Digo isso não é para fazer medo, estou dizendo isso para mim, também para vocês, partilhando, meus irmãos. Deus está iluminando a vida de vocês. Deus tem tanto sonho bonito de você viver. Não confie em você mesmo, não. Confie na graça de Deus. E é cada dia uma luta, mas a certeza: se Deus é por nós, mais lute, ore e vigie, tenha paciência. A luta até o último dia. Não desanime, não desista. Aceite. Eu sei que ouvir determinadas coisas dói, mexe com a nossa sensibilidade, mas é assim essa luta. Não é contra o outro, é contra meu homem velho que tem em voltar, contra esse temperamento que eu tenho